Shalom, queridos alunos. Quero desejar uma excelente semana a todos vocês. Que Deus em Cristo abençoe e agracie o ministério de cada um e que o nosso trabalho junto à teologia contribua cada vez mais com o seu desenvolvimento e com a sua aprendizagem. Parabenizá-los até aqui. Essa disciplina é uma disciplina de suma importância. E depois de passarmos pelo sermão temático, sermão textual e todas aquelas questões relacionadas à comunicação e expressão, eu acredito que você está um autocrítico de si mesmo, está se policiando a sua fala, tentando perceber alguns erros e vícios de linguagens. E também, se você tem aí o ouvinte confidente, é aquela pessoa que vai estar ouvindo seus sermões, tentando te ajudar a identificar alguns termos, vícios de linguagens que às vezes o ministrante comete até inconscientemente, que é as questões do né, do glória a Deus, do louvado seja Deus, que quando são pronunciadas de forma exagerada, são vícios de linguagens que atrapalham a articulação da fala. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sermão expositivo. O sermão expositivo, ele é um sermão que proporciona maior trabalho para o ministrante. O ministrante precisa devotar mais atenção, mais análise, mais estudo para que ele possa desenvolver o sermão expositivo, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou ler aqui livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Gostaria de inserir um tema que diz a glória da segunda casa, para que possamos compreender melhor a questão do contexto bíblico histórico que o texto nos diz. Quando pensamos em sermão expositivo, precisamos lembrar que ele é mais teórico, ele precisa manter as características do temático e do textual, só que com muito mais conteúdo teórico. E é aí, queridos, que nesse labutar de conteúdo teórico, você não pode esquecer das aplicações, porque se você esquecer das aplicações, o seu sermão expositivo vira um estudo. E geralmente o público, eles não vão aos cultos, principalmente aos cultos de domingo, para ouvir estudo. Eles vão para ouvir sermões. Então, o sermão, ele tem a questão das aplicações, que são as contemporanizações. Você pega aquele determinado texto de 2000 anos atrás e contemporaniza ele, trazendo para os dias de hoje a realidade das pessoas. Então, como o expositivo se preocupa em maior conteúdo teórico, precisa tomar cuidado para que esse sermão expositivo não vire estudo. Então, se nesse meu sermão expositivo eu tenho o texto de Ageu 2:9, eu tenho o tema a glória da segunda casa, a introdução é contexto histórico, ou seja, o profeta Ageu está vivendo entre a dominação persa, é um profeta que está direcionando as suas profecias, os seus oráculos aos chamados repatriados judaítas. Estão entre o ano 520 depois de Cristo, época que Ciro já tinha permitido a libertação do povo. O povo chega em Jerusalém, tenta reconstruir o templo e acabam sendo impedidos, desmotivados,
o templo fica semi-acabado. O profeta Ageu começa a admoestar o povo, dizendo que se eles não se inclinassem para reconstruir a casa do Senhor, eles não veriam prosperidade em nada que eles viessem fazer. E até o dinheiro que eles colocariam no bolso é como se o bolso estivesse furado e eles não contemplariam prosperidade. Com estas palavras de admoestação, as Escrituras falam que vem o Espírito do Senhor sobre o profeta Ageu e ele profetiza, encorajando o povo, dizendo: esforça-te, Zorobabel, filho de Sealtiel, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, busquem madeira, busquem os utensílios necessários, inclinem os vossos corações para reconstruírem o templo do Senhor, a casa do Senhor. E o povo ouve a admoestação do profeta, busca os subsídios necessários, a madeira, vão ao monte, trazem o que era necessário e eles começam a reconstruir o templo. E quando o templo está reconstruído, por volta do ano 516 a.C., a profecia de Ageu vem sobre eles, dizendo: eis que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa minha fala, ela é a introdução. Então, a introdução do sermão expositivo, eu posso trabalhar contexto político, como eu menciono os persas, eu posso trabalhar cronologia histórica, por volta do ano 520, templo reconstruído no ano 516 a.C., repatriados judaítas, que seriam os judeus que saíram da Babilônia pela permissão do edito de Ciro e agora estão em Jerusalém, tentam reconstruir o templo, são desmotivados, deixam o templo em segundo plano, vivem um período de escassez e depois, através da admoestação do profeta, vem um renovo, o qual os motiva a novamente trabalhar na reconstrução do templo. Então, tudo isso é introdução. A grande questão do sermão expositivo é que, se você fizer uma introdução de 10 minutos sem aplicação, esse sermão expositivo ficará maçante para os ouvintes. Mesmo que seja talvez um público que já é acostumado com sermão expositivo, é interessante, entre 3, 4 minutos, você fazer aplicações na introdução do sermão expositivo. Essas aplicações começarão a levar o seu público a se colocar naquele contexto da história narrada e entender o que propriamente você quer dizer ou o que Deus fez naquela época e é suficientemente capaz e poderoso para realizar e efetuar para a vida e o momento que cada um dos ouvintes estão passando. Então, a introdução do sermão expositivo depende muito do tempo que o ministrante tem. Se o ministrante tem 40 minutos, ele pode fazer uma introdução de 8 minutos. Se o ministrante tem 1 hora, ele pode fazer uma introdução de 10 minutos. Se o ministrante tem meia hora, talvez uma introdução de 7, 6 minutos, porque ele precisa respeitar o horário que lhe foi dado para a ministração da palavra, mas a grande característica do sermão expositivo é trazer uma introdução recheada de conteúdo político, geográfico, econômico, histórico, cultural e etc. Então, é possível trazer muito conteúdo. E a parte, depois que você faz a introdução dos tópicos, você pode resgatar características do próprio sermão textual. Ou seja, eis que a glória da segunda casa. Então ali você tem um tópico, né? A glória da segunda casa. Conforme você vai explicando a glória da segunda casa, você pode falar da glória da primeira, o tabernáculo, indo desde o tabernáculo mosaico, as pessoas que estavam dentro não conseguiam sair, as pessoas que estavam fora não conseguiam entrar, a glória efetuada no templo salomônico, os sacrifícios, como Deus atuava, como Deus se manifestava,
a questão da cidade ser destruída, do templo ser destruído, os utensílios serem destruídos. E detalhe, no segundo templo, que é o templo de Zorobabel, possivelmente não tinha a Arca da Aliança, que era o utensílio que representava a glória de Deus. Então, sem a Arca da Aliança, o povo ficou talvez triste, imaginando que a glória de Deus, a presença de Deus não estaria naquele lugar. E Deus surpreendeu o povo, porque disse que mesmo sem a Arca da Aliança, a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Ou seja, Deus ele não se limita às circunstâncias, às situações. Deus ele sempre vai além das nossas expectativas, das nossas limitações. E ali ele efetua muita glória, um tempo novo de renovação para todos que estavam vivendo aquela situação. Então você pode trabalhar palavras-chave ou até frases do próprio versículo que você escolheu, trazendo informações históricas e aplicações. Então, o sermão expositivo, diferente do temático e do textual, é que ele aprofunda, ele é exegético, ele cava o contexto histórico, ele traz informações do contexto histórico e aplica para os dias de hoje. Essa é a minha explicação do sermão expositivo. Agora vou dar algumas orientações de trabalho. Espero que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe a vida de vocês. Shalom e até a próxima aula.